É, lembrando que o título dessa mesa de hoje, né, é Relatos, né, assim como a mesa de ontem foi Olhares, né, sugerindo trabalhos mais reflexivos, hoje seria Relatos. Então, achei interessante que cada um trouxe os seus relatos, cada um a seu modo, né? E eu anotei algumas palavras assim que eu achei que foram comuns entre eles, né, como a ideia de mobilização, provocação, resistência, resiliência, e uma coisa, testemunhos, né, que me lembrou também a fala da Diana Taylor de ontem, que trouxe a questão da performance como testemunho. E uma coisa que eu achei curiosa foi que tanto a Flávia quanto o Mauro, e de uma certa forma Carmen Luz também, falaram em vômito, né? Foi uma mesa que teve muitas coisas físicas, né? Muitos catarro, meleca, a questão sensorial que o Mauro trouxe. Mas, enfim, só para tentar linkar um pouco as falas, né, dos presentes. E agora eu queria passar para as perguntas, ou se alguém quiser fazer algum comentário, para vocês. Agora é com vocês. Olá, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Mauro. Qual é o seu conceito do corpo sem órgãos? Porque é meio difícil a gente pensar num corpo sem órgãos, mas na minha concepção o sem órgãos é sem... Não sei explicar direito, mas seria sem vivências, mais convivências. Não sei se deu para me entender. O corpo sem órgãos, a expressão corpo sem órgãos, está para acabar com o julgamento de Deus. Nos últimos versos do programa de rádio feito pelo Antonin Artaud, em 1947, que é um enorme poema, ou, na verdade, um script de rádio, né? E ele fala do corpo sem órgãos, precisa acabar com o corpo sem órgãos para poder dançar ao inverso, como nas danças populares, se livrar de todos os hábitos corporais, né? E aí esse conceito foi capturado, foi pego pelo Deleuze e o Guattari no Antiédipo e depois no Mil Platôs, para virar tem um capítulo do Mil Platôs que é como criar para si um corpo sem órgãos, que é um dos capítulos mais alucinados e delirantes do Mil Platôs, né? Você leu, né? Porque o corpo sem órgãos não é um conceito. O corpo sem órgãos é essa potência do corpo de criar corpos, né? E a gente trabalha muito o corpo sem órgão, né, nos cursos da Angel Viana, porque essa potência de criar corpos é exatamente o que é pedido pela dança contemporânea. A dança contemporânea é inventar novos corpos, né? Isso é que é fazer dança contemporânea. Então, é um conceito que eu uso tem 20 anos que eu trabalho com o corpo sem órgãos lá com os alunos da Angel Viana, e eu acho que foi tão incorporado, foi tão, né, corporificado na sua forma não orgânica, né? É um corpo invenção que todo mundo fala, como eu li nos textos, né, das alunas, fala de uma maneira tão familiar que eu acho muito bonito. Eu queria aproveitar, então, e emendar aqui numa pergunta também. Como é que você vê a mobilização de memória? É possível uma mobilização de memória no corpo sem órgãos? O corpo sem órgãos é mais do que uma mobilização de memória, uma mobilização de esquecimento, né? Para você criar em arte, é importante que você esqueça, senão você vai fazer a mesma coisa, né? Toda arte é corpo sem órgãos. Toda arte, como criação, é a experiência de corpo sem órgãos. É você traçar o novo, seja em palavras, em sons, em gestos, em coreografia, né? Tá? Eu achei interessante que nos remete à fala da Cássia Navas ontem, né? Memória e esquecimento, essa relação entre memória e esquecimento.
Mas, assim, e aonde fica a questão da história nisso, né? Queria perguntar para a Flávia. É até boa essa pergunta para falar um pouco do tipo de metodologia que eu estou me aproximando, que é da genealogia, que foi formulada pelo Nietzsche, depois o Foucault, né, que desenvolveu mais assim como um método. Eu acho que a história fica justamente nessa possibilidade da gente ver que as verdades são construídas, né? São historicamente construídas, são produtos de invenções, né? Então, assim, por isso que é antimetafísica também, né? Porque não está preocupado ou buscando uma verdade transcendental ao qual eu teria que remeter, mas, pelo contrário, está engendrando nos próprios fatos históricos, tratando-os como invenção e como produção, né? E é por isso que até eu estou pensando no doutorado agora a ideia de produção de memória, né? Não só ativação, mas produção, né? Memória e esquecimento, para trazer o Bergson. Então, eu acho que a história está em como a gente lida com esses fatos, como a gente produz esses fatos e como a gente os relaciona sem uma vontade de origem, sem uma vontade de dizer, responder, explicar um sujeito que está por trás, que seria o causador, né? Tentar desfuncionalizar esse causa e efeito, tentar ver num panorama de efeitos quais são as relações que se produzem ali, como que isso produz efeitos de realidade ou abordagem, invenções, é mais por aí. Boa tarde. Eu queria fazer um link, acho que cada um de vocês falaram, que é a Flávia Meireles. O que se dá para essa... Você fala da bailarina, e aí quando a sua sobrinha pergunta quando você fala para sua sobrinha que você é bailarina e ela não acredita, o que mudou hoje em dia nessas mulheres, nessas bailarinas? A gente não consegue identificar a bailarina clássica há de uns 20, 30 anos atrás. E também um link com a Carmen. E quando você traz essa memória que a gente tem da Chica, aí você traz um outro significado, uma outra história oculta que nós conhecemos da Chica. O que você que eu assisti seu espetáculo e aí eu não entendia esse universo que a gente até então a gente tem a Chica no imaginário da mulher que seduz, e aí você traz um outro olhar para a Chica. E com que o Mauro traz e qual é a capacidade que a gente tem, acho que desses relatos todos, que a mulher tem a partir do momento que ela conhece essa potência, dessa capacidade que ela tem de construção e de reconstruir esse corpo. Não sei se foi uma pergunta, mas foram muitas provocações, e aí eu estou tentando pensar nisso tudo. Obrigado. Alguém que gostaria de comentar? Fala um pouquinho para a gente, Carmen. Fala um pouquinho para a gente. Então, na verdade, é uma tentativa da gente perceber que essa imagem da bailarina, ela é inventada, ela é produzida historicamente, né? E ela vira um imaginário que serve a muitas coisas, assim. Esse não reconhecimento da minha sobrinha bom, a gente teria que examinar em mais detalhes para discorrer mais sobre isso. Mas o que eu guardei dessa resposta dela foi assim, nossa, é tão outra coisa para ela que ela é a Mulher Maravilha, né? Assim, ao mesmo tempo que é ambíguo, né? Porque ela ser a Mulher Maravilha, ela podia estar falando de fato, eu sou a Mulher Maravilha, então já que você é a bailarina, eu sou a Mulher Maravilha. Então, assim, essa ambiguidade eu quis guardar assim, para pensar. Agora,
aonde que está essa imagem da bailarina? Isso é invenção, isso é datado historicamente. E aí a gente pode criar, e eu tentei criar uma genealogia que reporta os anos 40, né? Aí trouxe a coisa lá das rainhas do bailado, que isso se sedimentou de alguma forma, mas os sentidos disso são fluidos, e a gente reinventa a cada momento que a gente fala, assim. Então, é meio isso, assim, tentar perceber que esse lugar da bailarina não existe, é invenção, assim. Acho que um pouco nessa linha, te dizer que essa sexualização da Chica da Silva também é por invenção. E o problema, né, meu espetáculo, na verdade nem o espetáculo, mas o que a gente pensou é uma proposta de ressignificar e de pensar num conceito de objetificação do corpo das mulheres de pele preta ou marronzinha, ou seja, aquelas todas consideradas as tais negras. Então, ressignificar isso, repensar a mídia através desse fenômeno, né, que foi aquela extraordinária performance da Zezé Mota no filme do Cacá Diegues, o audiovisual, a mídia, enfim, todos esses meios, eles corroboraram para ficar na sua memória, na minha memória, na memória de todos nós, mundialmente, né, uma determinada imagem dessa mulher do século XVII, XVIII. Né? Então, a proposta era essa, e deslocar mesmo. O Mauro deu uma definição tão rápida e bela e precisa sobre o que é a dança contemporânea, como a questão da construção de corpos. Essa mitificação da Chica, como todo mito, absolutamente construído. Ninguém sabe exatamente de como foi essa mulher, mas sabemos que existiu, e existiu com as condições históricas da sua época. Né? Por que a gente, então, não começa a pensar nesse percurso histórico que, claro, com todas as invenções e possibilidades, porque a gente ficar preso numa determinada década, que é a década dos 1970, e que, quando eu era bastante jovem, bastante mesmo, né, com o corpo que eu tinha, e quando os meninos mais de classe média queriam dizer algum agrado para mim, eles me chamavam de Chica da Silva. Mas eles me chamavam de Chica da Silva pensando naquela expressão que a Chica da Silva fala no filme. Está me dando uma zonzeira. Queriam, na verdade, que eu já entendesse que eu ia fazer aquilo que o meu amo tanto gosta. Então, essa sexualização desse corpo, e a gente não vai aqui analisar o filme tem questões incríveis, a gente tem que pensar o filme por muitos lados, como todo corpo fílmico, né? Mas o que eu estou dizendo especificamente para você é que a gente precisa pensar nessa objetificação do corpo feminino como um todo, e no caso, né, desse corpo de pele não branca, a situação é muito mais grave, porque ele está determinado a ser, por isso que o trabalho chama-se uma etnografia do lixo. Né? Claro que a gente vai encontrar as riquezas no lixo, mas ainda assim ele está lá, nesse limbo, e é desse limbo que cabe discutir. A gente ficou super feliz porque a gente teve público voltando, mas não era quem foi esperando encontrar uma história do século XVII, XVIII e principalmente do século XIX, aonde o filme se pauta, né?
não foi possível, mas acho que encontrou outras coisas, encontrou uma afro-carioquice lá, que pôde se identificar e pensar. É. É só porque eu falei em invenção, não é invenção no sentido de eu acordei querendo dizer isso, isso e isso. É um produto de ações consequentes ou conscientes, sei lá, né? Colocar a invenção nesse lugar, assim, como uma produção mesmo. Gente, passamos muito da hora, muito. Vamos ter que encerrar, infelizmente. Vou deixar o Mauro fechar aqui. Eu só queria lembrar que eu vi o Chica da Silva, a coreografia da Carmen, e o tempo todo a questão da sexualização da Chica da Silva ficou tão marcada que você ficava procurando no espetáculo onde é que estava, e não estava nunca. Não estava nunca, né? Mas ela trabalhou, eu acho, de uma forma maravilhosa, a memória cultural da Chica, fazendo desfazimento, desconstruindo essa memória e acabando com aquele discurso que a gente viu da moça lá do alemão, com a Daisy, do Cantagalo, a Daisy, acabando com aquele discurso que é a Chica da Silva política, a Chica da Silva essa nova Chica da Silva que você trouxe agora para nós. E eu fiquei emocionadíssimo com o Ruth. Muito obrigada. Só para dizer que a presença da Chica lá no século XVII, XVIII também era super política. As condições que eram outras, mas era de uma politização impressionante, que não tem nada a ver com essa aí. Mas era a força de uma mulher que conseguiu, e não foi por muitas condições históricas, como muitas mulheres daquele momento, né, ter a força política de negociar a sua própria liberdade, como essa aqui está tentando. Muito obrigada. Parabéns a todos.